Relaxa. Comecei escorregando, hein? Fazia tempo, hein? 3, 2, 1. O Ed Careca vai me sacanear. Sejam muito bem-vindos ao 18º episódio de Frente com Cabral, mais um produto da Cabral Academy. E hoje, um casal maravilhoso. São meus amigos há muito tempo e eu tenho uma honra, um orgulho imenso de trazer eles para vocês conhecerem como são pessoas maravilhosas e direto, sem enrolação, sem mais delongas. Sejam muito bem-vindos, minha amada Bárbara, meu queridíssimo professor, mestre Renatão. Que honra ter vocês aqui. Que bom ter vocês aqui. Eu sei que é difícil tirar vocês de Guarulhos, mas vocês vieram e é um prazer para todos nós. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cabral. É uma honra estar aqui. Agradecer a você, a toda a equipe da Cabral Academy. É um prazer, um privilégio. Sempre que você mandar a gente vir, a gente vem, não tem problema. Guarulhos é aqui do lado, então a gente vai estar sempre aqui. E eu agradeço também por estar aqui. É uma honra, viu? Você é um amigo muito querido. Quem que é Bárbara Taveira? Porque curiosidade nós temos um monte. Inclusive, que é formada em gastronomia. Pois é. Vamos começar por essa parte. Vamos começar pela curiosidade. Vamos inverter. Por que gastronomia? Na verdade, eu tive um problema. Eu sempre gostei muito do direito, né? Não tive dúvidas na escolha da faculdade, né? Muita gente passa naquele período de dúvidas. Eu não tive dúvidas. Já saí da escola mesmo para a faculdade direto. Já sabia o que eu queria. E achei que ia seguir isso pro resto da vida, né? Que eu sempre gostei muito e brincavam desde criança, né? Você vai ser advogada, né? Que responde, bate pronto sempre. E acabou que por um período eu acabei realmente tendo um desgosto, né? Com o direito, com o escritório. Acho que a gente imagina uma coisa e depois de, acho que uns 6 anos ali, 5 anos atuando, eu percebi que não era aquilo que eu pensava, né? E por inúmeras razões, acabei tendo alguns problemas de saúde, passei por uma depressão. Foi quando eu resolvi, então, fazer algo que eu gostasse. Não para trabalhar, mas por hobby, né? Até o Renato mesmo falou, vai fazer. Se você gostar, você vai trabalhar. Se você não gostar, você tem a sua faculdade, você volta para o escritório e tal. Acabei que nunca abandonei o escritório, mas fui para lá só por hobby mesmo para fazer, né? Não pensando em trabalhar. Porque a minha família é uma família que sempre trabalhou com gastronomia. Meu pai teve restaurante há mais de 40 anos, minha mãe. Então, eu sempre estive inserida ali nesse mundo, né? Na cozinha. Então, também era uma coisa que eles não queriam para mim. Não vai fazer isso não. Você vai ser advogada, né? Você não vai ficar na cozinha. É puxado, é puxado. Não é aquele glamour do MasterChef que a gente vê. Que é o que levou a faculdade de gastronomia, ficou lotada por conta do MasterChef. As pessoas achavam que era só aquilo, sabe? Sem chefe e era aquela maravilha. E não é, né? A verdade é que não é. Então, eu levei aquilo para o hobby. Fui mais para panificação, gosto de fazer pão artesanal, gosto de fazer pizza de fermentação natural. Essa parte é o que eu gosto muito. Mas faço por hobby, faço para amigos, né? Não trabalho com isso e nem pretendo. Vou deixar todo mundo com inveja, que sorte a nossa, né? Que sorte a nossa. Já tive a oportunidade de, lá na casa do nosso querido JJ também, né? Da Bárbara cozinhar pra gente. Que maravilha. E realmente foi incrível. Nunca teve dúvida de direito. Teve essa pernada pra gastronomia mais por hobby. Que sorte do direito, que sorte dos amigos, que agora tem uma MasterChef particular. E o direito, como que surgiu essa paixão? Foi desde sempre? Você nunca teve dúvida sobre isso? Sempre foi uma certeza absoluta? Como que foi isso daí? Na verdade, eu acho que as pessoas falavam tanto pra mim. Não, vai ser, você vai ser, porque você tem tudo pra ser. Porque você não tem resposta sempre. Porque você contesta tudo, né? Todo mundo falava já desde pequena. Então, acho que eu já fui crescendo com aquilo. E cabeça. Meio que eu não procurei outras coisas. Essa certeza eu já tinha, né? Então, foi uma coisa muito natural mesmo. Hoje, no escritório, na estrutura que a gente tem hoje, depois acho que a gente até vai falar um pouquinho mais disso, eu não atuo mais tanto à frente do jurídico, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Não sei se é por causa do signo também. Não gosto de ficar naquela... signo, Sagitário. É festa, é bagunça. Eu não gosto de ficar na mesma coisa. Eu gosto daquilo, mas ficar naquela rotina, naquilo todos os dias, não se torna muito legal mais. Então, eu procuro sempre coisas novas. Tanto que agora, até em primeira mão aqui, vou dizer para você, eu estou procurando coisas novas. Então, estou muito tentada à faculdade de marketing. Que Legal, é a área que eu estou assumindo do escritório. Muito né? bacana. Então, eu estou pensando em fazer... Na verdade, eu fiz até a matrícula e vamos ver se eu vou
Vou seguir. Mas provavelmente vou seguir. Casada com o nosso amado professor, não tinha como não seguir para a área. E é sempre bom aprender coisas novas. É. Uma coisa que ninguém tira de nós. O que a gente aprendeu. Né? Ninguém tira. Então, pode tirar tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder carro, pode perder casa, pode perder tudo. Isso é verdade. O que você tem, o que você aprendeu, ninguém tira. E uma coisa a gente usa na outra. Né? Um aprendizado ou uma faculdade a gente acaba assim usando, dá para tirar e usar na outra. Então, acho que, óbvio, sempre o bem comum nosso vai ser o escritório, né? É o que a gente quer crescer, é o que a gente trabalha todo dia para isso. Mas se eu puder utilizar de outras ferramentas para lá, e como hoje eu estou nessa fase, né? Nessa área mais do marketing comercial, financeiro, essa parte que eu estou cuidando mais hoje, então acho que vai trazer um bem muito bom para o escritório. É um caminho aí que eu vou seguir. Depois já terminei o mestrado, já fiz tudo que tinha que fazer do direito. Ótimo, parabéns. Então, daqui para frente, vou voltar aos hobbies novamente. E a pessoa que te impulsiona nesses estudos, certamente, é o nosso querido Renato, Com certeza, né? com certeza. Então, vamos falar do nosso amado professor. Bora lá. Quem é Renato Romão? Vixe, essa é uma coisa muito difícil de dizer, porque eu não gosto nem de muito me apresentar, né? Mas vamos lá, porque o pessoal merece te conhecer. Você é um cara muito especial. Obrigado, meu irmão. Como é bom ter amigo, né? Amigo é bom por isso. Que amigo faz a gente, levanta a gente. Bom, eu sou Renato Romão, eu sou advogado por opção e por formação, né? Eu confesso que na escola eu não tinha o direito como minha primeira opção. Mas eu sempre gostei de direito. Qual que era a sua primeira opção? Engenharia civil. Deus me livre. Nada contra os engenheiros. Vão me cancelar, não, que eu tô começando a ganhar dinheiro agora, não quero ser cancelado. Engenharia civil. Pô, engenharia Eu não dá, passei na FUVEST, na segunda fase da FUVEST, para engenharia civil na Poli por 2 pontos. Cara, e se eu tivesse entrado num curso de engenharia, eu estaria preso no primeiro semestre até hoje. Eu tenho Talvez certeza disso. eu também. Eu acho que Talvez ele eu também. Mas eu sempre gostei de direito, sempre gostei de regras. Então, assim, eu sempre fui muito político, né? Eu fui presidente de centro acadêmico, fui presidente de conselho fiscal de centro acadêmico, fui representante de sala, inclusive na faculdade. Então, eu sempre gostei, sempre fui metido com política. Eu sou enfiado com política desde os 19 anos, para você ter uma ideia. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu acho que eu me encontrei no direito como eu não teria me encontrado em outra área, em outra coisa na minha vida. O direito faz parte de mim. Eu vejo o direito em tudo, em qualquer coisa. Todos os dias, toda hora. Eu respiro isso. Então, eu sou esse cara. Eu sou o nerd que estuda, eu sou o cara que vê direito em tudo e que ama essa profissão com verdadeira paixão. Ama tanto que se tornou professor. E aí, né, desde os primeiros anos da faculdade, eu sempre fui metido com diversas coisas da faculdade, não só centro acadêmico, mas com a pesquisa. A minha faculdade, a FIG, lá de Guarulhos, que foi onde eu me formei na graduação, ela tem um grupo de estudos famoso, dedicado a uma grande professora que é minha orientadora de vida até hoje, que é a professora Maria Garcia. E eu, desde o primeiro semestre, comecei nisso e segui isso até hoje. Eu sempre queria dar aula. Na verdade, a primeira aula que eu dei, eu olhei para aquilo e falei, puta, esse lugar é maravilhoso, eu nunca mais quero sair daqui. E depois que eu me formei, né, fiz especialização, uns 2 anos depois, 3 anos depois que eu me formei, surgiu uma oportunidade para eu ir lecionar e eu fui. E estou até hoje. Fiz mestrado, né, em Direito, e agora estou indo para o doutorado em Direito. Ó. Põe palma aí, o editor palmeirense. Põe um monte de palma e vai Corinthians. Corinthians. É isso. Estou indo para o doutorado, então isso é algo que sempre me motivou. E não só pela pesquisa, mas pelo fato de utilizar muito da pesquisa na advocacia. Eu costumo usar, nesse sentido, até uma frase do Alberto Toron, Alberto Zacarias Toron, que é um grande advogado, um grande criminalista. O maior defeito que a gente tem no direito é acreditar que a gente faz a graduação e basta. E não é verdade. A gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando. E eu utilizo dessa minha vontade da pesquisa científica, do estudo, para poder aplicar aquilo que eu gosto na advocacia. O doutorado que eu
pretendo fazer em direito empresarial, eu atuo no direito empresarial, então a minha atuação na academia é uma forma de levar para a vida prática profissional melhores soluções, melhores condições para os meus clientes. Então, eu acho que uma coisa... A academia, para mim, ela se mistura muito com a vida prática. Elas não são coisas muito distantes. Elas são coisas, na realidade, que andam juntas. São gêmeas, vamos dizer assim. E hoje você tem o escritório junto com a Bárbara e dá aula. Eu tenho um escritório junto com a Bárbara, graças a Deus, há 8, 9 anos juntos, só nós dois. Nossa trajetória na advocacia, minha trajetória tem um pouco mais de tempo, né? Eu estou completando o 11º ano da advocacia esse ano, agora no início de março. Mas juntos, né? Eu e a Bá, nós temos a Taveira e Romão lá em Guarulhos há 9 anos. E, além disso, tem uma jornada dupla, que muitas vezes deixa a baixinha sozinha, tadinha. Mas eu leciono, hoje atualmente leciono na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, mas já passei por várias outras instituições, a FMU, já passei pela Anhanguera, pela Universidade de Guarulhos, então tem uma caminhada aí. O que você sente de mais diferente, o que mudou do perfil que você era estudante para os estudantes de hoje? Além da tecnologia, óbvio, que na nossa época não tinha uma comunicação tão rápida, enfim. É complicado falar, porque no meu tempo, né, já denunciei a idade, mas quando eu era estudante, eu observava uma vontade muito maior do estudante de pesquisar, de estudar, de ler, de se aplicar na faculdade. Eu não vejo isso na maioria dos alunos hoje. Óbvio, há suas exceções, mas eu vejo que o estudante ele esquece que a nossa profissão, a nossa ciência, ela é uma ciência de constante estudo e aperfeiçoamento. É uma ciência que necessita que o estudante, que o operador do direito, manuseie a legislação, interprete a legislação. O operador do direito ele é um intérprete da legislação. Se você não sabe interpretar a legislação, se você não lê artigos, se você não lê doutrina, se você não consegue ler a própria legislação, você não vai ser um bom intérprete e você não vai conseguir aplicar isso na prática. Então, eu vejo com muita tristeza, em alguns pontos, muitos estudantes que ignoram os conceitos básicos, ignoram o estudo, ignoram a aplicação da faculdade, porque isso é essencial para a sua vida, é essencial para a sua formação e é essencial para a aplicação do direito na vida prática. Eu não conheço nenhum grande advogado, nenhum grande profissional do direito, não só advogado, mas juiz, promotor, defensor público, que não seja uma pessoa aplicada a entender o direito, a estudar o direito no seu nicho ou de maneira geral, mas tem que ser alguém que seja aplicado, que estude mesmo. Isso daqui tem um quê de estudo contínuo. Então, se você não se aplica, dificilmente você vai crescer, dificilmente você vai progredir na sua carreira. Por mais que a faculdade não te ensine muitas coisas que você precisa aprender também, como marketing, como gestão de escritório, gestão de pessoas, que são coisas que nós acabamos aprendendo fora da universidade, fora dos bancos acadêmicos, especialmente aqui na Cabral Academy, para já fazer o primeiro jabá, você também precisa continuar aprendendo questões da área jurídica, as grandes discussões, do porquê que as grandes discussões jurídicas, políticas, acontecem para que você possa bem melhor servir ao seu cliente. E hoje, falando em servir o cliente, qual é o carro-chefe do escritório? Qual seria o pãozinho quente que vocês chamam assim? Porque vocês atuam com licitações, vocês atuam com empresários, vocês atuam com tudo de grande, forte, mas assim, o que nós temos de carro-chefe, assim? O escritório ele atua em direito empresarial segmentado. Eu costumo dizer que nosso trabalho são soluções 360 graus para o empresário. Excelente. Né? Então, a gente... Tudo que ele precisar, vocês estão lá. Precisar, e aí do trabalhista, tributário, penal, o que for. Tudo nós temos hoje, não só nós, né? É fácil falar só da gente, mas nós temos uma equipe por trás da gente que nos auxilia, que nos apoia, que está... não existe liderança sem equipe. Né? Então, eu tenho, graças a Deus, uma grande equipe que nos auxilia e parceiros, não só daqui, né, lá da minha cidade, lá de Guarulhos, mas também aqui da Cabral Academy, que são grandes profissionais, grandes parceiros que nos auxiliam e que nos dão suporte em diversas áreas do conhecimento científico. Mas tem 2 carros-chefes
que eu vou falar um, ela vai falar o outro. Que são as licitações públicas. Isso faz também parte de um pouco da minha atividade acadêmica. Eu segui por uma área no direito, que é o direito público, o direito administrativo, constitucional, que são áreas que eu sempre amei. E o registro de marca, que é uma área relacionada mais à questão da propriedade intelectual. E com relação às licitações, eu sempre gostei de direito público na faculdade, era uma área que eu amava, até nesses grupos que eu te disse, era uma área que eu gostava muito. E aí, quando eu saí da faculdade, ao passo que nós começamos a construir o nosso escritório, surgiu uma oportunidade para ir para a administração pública. Eu já tinha especialização em direito público e fui trabalhar na administração pública para ajudar uma empresa da cidade. Então, eu já tinha especialização em direito empresarial, havia uma necessidade de resolver diversos problemas internos da empresa, compliance, gestão de risco, gestão estratégica, parte contratual e as licitações públicas que eu tive. Nossa, as empresas precisam de muita coisa, né? Quando a gente começa a pensar assim. Exato. A estrutura interna de uma empresa, ela precisa de proteção em diversas áreas. E muitas vezes essa condição afeta empresas como empresas estatais, empresas públicas, e eu fui para dentro de uma delas resolver os graves problemas que existiam na época. Mais de 4 mil funcionários. Mais de 4 mil funcionários. Imagina a responsabilidade dessa equipe. Mais de 4 mil funcionários. Técnica em cima disso, né? São muitas vidas que você acaba sendo responsável. Não é só de um empresário, de uma empresa, né? Vem um guarda-chuva embaixo. A diferença é essa. Quando você cuida de um CPF, você está cuidando de uma pessoa, né? O CNPJ, quantas pessoas, né, não estão envolvidas ali, né? Se você vence, quantos vencem? Se você quebra, quantos quebram? Né? É isso que brilha o seu olho por esse lado empresarial. Sim, com certeza. Maravilhoso. Acho que a gente precisa realmente expandir o pensamento para isso. Não é só uma empresa, não é só o sonho de uma pessoa. É o sonho de quem fundou, com certeza. De Isso, uma com família, certeza. de família. E de quem trabalha. Quantas pessoas não sonham em trabalhar em uma empresa, nessa empresa específica, né? Naquela empresa X? Que confiaram, né? Que escolheram Sim, estar lá também, com né? certeza. Essa empresa mesmo, né? Essa empresa pública, tinham famílias inteiras que estavam trabalhando lá. Nossa. Os pais, os filhos, todo Quer mundo. dizer, se cada um quebrasse aquilo, a família inteira ia pro buraco. A família toda. Dependia daquela empresa. E é uma empresa que passou por muitos, muitos problemas, né? E aí nós fizemos nosso trabalho, fomos para lá e eu fui chamado também para atuar numa parte de licitação lá, porque havia essa necessidade, eu tinha um conhecimento teórico, mas não prático. E aí aceitei o desafio, a missão, e você que me conhece sabe que deu a missão. Missão dada é missão cumprida. E a gente foi para lá. E eu fui cuidar de licitações públicas, cuidei de mais de 8 mil licitações nesses 6 anos que eu fiquei atuando. Podemos dizer aí que trabalhamos em muitos processos administrativos. E era algo que eu gostava, era algo que eu amava, mas que eu sabia que não era efetivamente aquilo que eu queria, porque eu queria levar isso para o empresariado. Eu sempre observei que a gente fala muito de direito público e de direito privado. A gente tem essas duas divisões da área do direito. Né? Essa segmentação e até vou aqui, né, falar muitas vezes os professores de direito público não falam com os professores de direito privado. Quando eu enxergo que são áreas que se complementam, são áreas que têm uma simbiose extremamente forte. E eu entendo o direito público, uma simbiose muito forte com o direito privado, no ramo das licitações públicas. Pois é. Porque se você não tem empresas qualificadas, bem treinadas, bem capacitadas para servir ao Estado, o Estado não consegue fazer tudo aquilo que ele precisa para entregar. Uma escola, para ela ser construída, ela precisa de empresas, de empreiteiras, para que elas possam efetivamente construir aquilo. Não dá para o Estado ter tudo, né? O Estado ele não produz nada. Na verdade, o Estado compra tudo. Exato. O Estado compra tudo. Não produz nada, O né? Estado ele não produz absolutamente nada. O Estado só produz burocracia, vamos dizer assim. Então, o Estado ele precisa que o particular atue diretamente para que ele possa atender as benfeitorias, necessidades. Desde uma escola, a vacina no posto de saúde, tudo o Estado precisa adquirir do particular. E o particular, muitas vezes, não sabe que ele tem plenas condições de vender para o Estado. O particular não sabe que ele tem opções de venda, e eu não estou falando só das gigantes do comércio.
Eu estou falando de um micro e pequeno empreendedor que tem uma MEI, que está na base da estrutura econômica, mas que tem uma oportunidade de, vendendo para o Estado, virar uma chave para o empreendedorismo dele, vendendo para um parceiro que com certeza vai pagá-lo se ele cumprir todas as regras contratuais, vendendo o produto dele dentro de regras muito boas de lucratividade, de preço, de atendimento com qualidade. Então, é um parceiro comercial que eu julgo dos mais valorosos que uma empresa pode ter, que é um parceiro que não efetivamente te cobra fora dos termos contratuais. Não é um parceiro que vai na porta do teu comércio te xingar. É um parceiro que vai te cobrar o que está previsto no contrato. Você anuiu o contrato, então você sabe as cláusulas de maneira prévia. Então, é um parceiro que pode te ajudar muito a crescer, porque a margem de lucro pode ser muito alta. Tem algum exemplo de empresa aí que você pode dar, sem falar o nome da empresa, mas que teve uma licitação aí que mudou o jogo da vida dela? Eu tenho. Escritório mesmo. Eu tenho, mas eu tenho um que eu tinha pensado, até que eu falei no nosso... na nossa, traz para o pessoal. Existe uma empresa de saco de lixo que nós advogamos, né? Era uma senhorinha, não vou falar o nome para não publicar, mas ela estava numa situação muito difícil. E aí ela foi, nos procurou, estava com alguns problemas, nós estruturamos ela e partimos para a licitação pública para ela, no âmbito municipal, e ela venceu. E aí, depois que ela venceu, ela foi no meu escritório, sentou lá na mesa e falou: olha, doutor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Se eu não tivesse ganhado essa licitação, eu teria falido. Eu teria realmente perdido tudo que eu tenho. Então, eu devo a você a continuidade da minha empresa. Eu devo a você a continuidade do meu sonho e do sonho dos meus funcionários. Então, isso me emocionou de uma maneira que eu fiquei assim parado, sentado na minha cadeira, uns minutos, pensando, olha a importância daquilo que eu faço. Se ela não tivesse ganhado isso, se eu não tivesse apresentado essa oportunidade para ela, e ela me procurou não para uma licitação, ela me procurou para resolver problemas que ela tinha com fornecedores para rediscutir dívidas que ela tinha. Nós discutimos as dívidas e eu, analisando a situação dela, falei, olha, você tem condições de entrar nessa licitação, já que você não tem débitos inscritos e tal, a gente consegue. Ela falou, será, doutor? Eu falei, vai dar certo. E nós conseguimos fazer isso, nós levamos isso para ela. Hoje ela está com a gente até hoje. E ela efetivamente licita para o município, licita para outros municípios, uma licitação virou a outra. E aí ela, hoje, graças a Deus, consegue viver a vida dela, ter o lucro dela, ampliou a empresa, contratou mais funcionários, contratou mais equipe, contratou mais maquinário, comprou mais maquinário. Então, isso me mostra a importância que um processo, que muitas vezes é relegado pelo direito privado, muita gente do direito privado não milita nisso, por achar que é difícil, que é complicado. Mas tudo no direito é difícil e é complicado se você efetivamente não estudar, não se aplicar. Então, desculpa, pode falar. Esse é um exemplo de que a licitação realmente serve para o pequeno, né? Que Sim. as pessoas pensam que só serve para o grande. Mas também a gente tem um exemplo legal para trazer para os advogados do grande. Ah, né? tá. Todo mundo aí conhece o advogado que anda de jatinho, tem um escritório em cada estado. É o tal do Nelson e o tal do Williams. É isso, Exato. começa com o Nelson, termina com o Williams. E ele venceu uma licitação para o Banco do Brasil. Licitação do Banco do Brasil. E foi aí que o escritório dele incorporou realmente e conseguiu chegar aí onde ele chegou Bacana hoje. demais. Então serve para os advogados, inclusive, né? Mas tudo isso não adianta se o advogado não tiver essa visão 360, não tiver com o ouvido ativo para escutar o cliente, para perceber o que ele precisava. Essa cliente que vocês contaram chegou com uma demanda de uma dívida, de uma negociação de dívida e saiu de lá com uma licitação toda preparada pelo escritório, toda com a estratégia montada, porque vocês entenderam isso. E aí é isso que eu quero passar para os novos advogados. Se eles não estiverem com os olhos atentos, ouvidos abertos, vão deixar dinheiro na mesa e vão prejudicar o cliente. Vão deixar dinheiro na mesa e vão prejudicar o cliente. É porque o cliente, quando ele te procura, ele está muitas vezes desesperado. Que o Brasil não tem a cultura, né, de procurar para planejar, de procurar ali, né, num preventivo. Então, quando ele te procura, ele já está quebrado, ele já está cheio de dívida, ele está com um monte de
fornecedor batendo na porta, cobrando ele, né? Funcionário já tudo enroscado. Quando ele te procura, ele tá numa bola de neve. É difícil alguém procurar advogado estando feliz, né? Dificilmente. Muito, muito difícil. Então, assim, primeiro a gente pega a empresa, aí a gente reestrutura a empresa e aí depois a gente tem um plano de crescimento. Então, são etapas, né? Não é uma coisa que você resolve em 1 mês, em 2, às vezes mais de 1 ano, para você reestruturar aquilo. E ali depois, porque não adianta também você querer partir para uma licitação se você está todo enroscado com seus funcionários, se você está todo enroscado com seus fornecedores, não dá. Então, primeiro precisa organiza a casa, aí a gente cresce. Aí bagunça de novo e arruma de novo. Porque Mas é assim, você tudo cresce... isso por meios de estratégias que vocês, Sim, o certeza. estratégia escritório, jurídica. traça. Sim. Sim, a gente pensa junto o negócio, né? A gente pensa o negócio junto com a pessoa. Porque as pessoas, às vezes, sonham com aquilo, né? Abrem a empresa, mas realmente não tem essa estrutura, não sabe. A pessoa... um exemplo esse do que a gente comentou da gastronomia. Putz, eu adoro cozinhar, então eu vou abrir um restaurante. Vai lá. Abrir um restaurante é o que menos você precisa quando você gosta de cozinhar. Aonde compra os insumos, como compra, qual material Porque que não é você precisa, que vai cozinhar como ali. que serve, como Tem que... todo Não é? É, Você precisa administrar Histórico. essa empresa. começa do manobrista É tudo. até os móveis que você vai comprar, Então, às né? vezes, a pessoa pensa, não, eu adoro, por exemplo, adoro costurar. Aí eu vou abrir, então, uma fábrica de roupa. Não é você que vai ficar ali costurando tudo. Então, quem abre algo tem que pensar na gestão daquilo, né? Para você ir para frente, você precisa gerir aquilo. E eu acho muito lindo como vocês trazem isso de uma maneira bem clara para todo mundo entender a necessidade e a importância dessa gestão. Isso daí fica muito claro. E, inclusive, no escritório de vocês, hoje você é responsável por essa parte dessa gestão, Justamente. dessa organização, Sim. estruturação. Porque foi uma falha nossa também, e a falha de todos os advogados. Os advogados se formam, eu vou abrir o meu escritório. Ah, legal. Aí ele vai lá, faz um carnezão, compra em 10 vezes a mesa mais bonita que ele encontrou lá, uma cadeira bonita, coloca uma estante atrás para ele aparecer na foto e fica esperando o cliente chegar. E aí, né? E aí? Aí até chega um ou outro, porque no começo ainda chega, porque você é novidade, você coloca que você se formou, aí a mãe indica, o vizinho indica, vai chegando aquele tipo de... Cada indicação de uma área, mas você vai pegando no começo. Todo mundo começou assim. A não ser que eu já tenha um padrinho e tal, mas quem começou do zero começou assim. As pessoas vão se identificar com isso. No começo de vocês também foi assim? Vocês Foi pegaram assim. tudo, Foi assim. Foi assim. Na Atendi verdade, um- nosso primeiro cliente... porque assim, o Renato ele já vinha de um outro escritório, né? Ele já tinha uma carreira num escritório grande até da cidade. E eu nunca quis, até porque pela minha família sempre empreender, Empreendedora, eu né? não tinha essa ideia de trabalhar, né, em algum escritório. Então, eu quis abrir o meu. E aí, o Renato, no começo, não queria vir. E eu falei, não, eu vou abrir, então. Eu abri sozinha. Mas já no dia da inauguração, ele veio para participar da inauguração, né? Para o cafezinho ali. E aí, naquele dia, chegou um cliente. No cafezinho. No cafezinho. E aí, naquele dia, chegou o cliente. Naquele dia, a gente fechou o cliente. E aquele cliente já pagou o aluguel daquele mês. Aí, ele falou, opa, acho que dá para vir, né? E aí, foi quando a gente realmente começou o escritório. Lógico, demorou um pouquinho para ele se desligar do outro, enfim. Mas você não pode largar uma pessoa na mão do Claro. nada, tal. Mas ele veio para o escritório e a gente segue até aí. Então, e foi uma área que foi ficando deficitária. Porque os dois no jurídico... E aí a equipe foi crescendo, aí contrata o primeiro estagiário, contrata o primeiro advogado, mas e aí? Quem tomava conta disso? Né? Até chegar um ponto que você fala, se você não olhar de perto, métrica, a parte financeira, contratual, será que os contratos que você tem ali estão vencidos? Como é que você vai cobrar esse cliente depois se você não tem nem contrato? Você não faz uma gestão, né, fundamental, básica. Você não sabe quantos clientes você tem, você não sabe a previsão de entrada do próximo mês, você não sabe nada. Não tem um Você só vai no fluxo de automático caixa. ali, porque os problemas vão te engolindo. Né? As audiências vão te engolindo, os prazos vão te engolindo, E é você vai crescendo e você. Só que você não tem como sozinho abraçar tudo. E uma parte que a gente deixa de lado, sim. Quem não deixou de lado realmente foi muito, muito esperto nesse ponto. Já tinha uma orientação. Mas quem não tem orientação, que a faculdade não orienta isso. Não orienta. Então, quem não tem orientação e só realmente abriu o escritório ali porque gostava de advogar,
e não de gerir um escritório. É que, infelizmente, a faculdade não prepara o advogado para Não ser mesmo. empreendedor. Não. A formação da faculdade não é uma crítica, é o que ela se propõe a fazer e Sim. faz muito bem Não, feito, é formar como o base do direito. E aí a pessoa depois escolhe como que ela vai se especializar. Só que falta as pessoas terem consciência de que também é uma especialização você abrir o teu escritório. Você também precisa ter noção básica, finanças, gestão, processos, inteligência artificial. Não tem jeito, cara. Não dá só pra você abrir uma portinha por uma placa lá e falar, bora. E eu acho assim, que com o tempo passando, foi piorando, na verdade, melhorando, né? Essa necessidade, aumentando, né? Aham. Aumentando essa necessidade. Né? Porque acho que quem fez isso lá atrás, na época dos nossos professores da faculdade, já ainda dava. O cara abriu uma portinha, aquilo ali ia pra frente. É. Agora, hoje, não. A concorrência é maior, a estrutura dos concorrentes é maior. A gente, quem não tá ligado aí na parte da inteligência artificial, né? O Renato estava comentando isso numa aula dele ontem. Quem não tá aprendendo essa parte da inteligência artificial vai ficar para trás, vai ficar para trás. Quem não tem jeito. esquecer que a tecnologia, né, nós do direito, nós também fazemos parte disso. Então, hoje nós temos supercomputadores que substituem advogados, fazendo contratos, fazendo petições iniciais. E isso é uma realidade. Os grandes escritórios já não mais contratam tanto pela condição de ter supercomputadores que fazem esse trabalho. E não é só os grandes escritórios. Os tribunais, as defensorias públicas, o Ministério Público, os órgãos estatais, as procuradorias, todas elas já estão enfrentando a inteligência artificial, criando sistemas, meios para evitar a necessidade de contratar mais profissionais ou também não contratar a quantidade que se existia. Então, haverá uma diminuição do número de concursos públicos, número de servidores públicos para atender às necessidades dos tribunais. Se você vai numa vara hoje, por exemplo, trabalhista, você tem a maioria das cadeiras desocupadas. Você já tem servidores que já não atuam mais no tribunal, estão em home office. Os fóruns estão vazios, né? Os fóruns estão vazios. Tanto que tem fóruns que estão sendo remanejados, né? Fórum aqui de São Paulo, trabalhista, está sendo remanejado. Vai voltar todo para o Fórum Central ali da Barra Funda. Então, essa é uma realidade que nós do direito precisamos enfrentar. Antes que alguém, né, se descabele falando, olha, nossa profissão vai acabar? Nossa profissão não vai acabar. Esquece, isso não vai acontecer. Nossa profissão tem um quê de uma identificação com o ser humano. Nossa profissão só acaba se o ser humano acabar. Enquanto tiver um ser humano, vai precisar ter um advogado. Agora, que a nossa profissão ela vai passar no futuro atual e presente, vamos dizer, e nos próximos 10, 15 anos, por uma transformação radical e gigantesca, vai. A primeira grande transformação foram as redes sociais que se aprofundaram na pandemia. E a segunda vai ser a tecnologia de inteligência artificial utilizada na prática para a advocacia e para os tribunais. Isso vai transformar a advocacia de uma maneira sem retorno. Não tem como impedir isso. Então, a gente precisa se adaptar. O operador do direito precisa se adaptar a isso. Qualquer que seja a área. A minha área, por exemplo, de direito público, nós já falamos de inteligências artificiais que auxiliam nas compras públicas. Então, eu não preciso mais de um servidor público que nos auxilie na realização de um termo de referência. O termo de referência vem pelo próprio sistema. O sistema cria, a IA cria. Então, a inteligência artificial vai criar mecanismos para facilitar a vida humana, mas os postos de trabalho, com certeza, serão prejudicados. Aí entra o direito. Nós precisamos nos adaptar a isso. Nós temos que nos adaptar a isso. Não tem para onde correr, né, gente? É a nova realidade. Sim. Mas ajuda, né? Ajuda muito o escritório. Nossa, não Nosso tem escritório mesmo aumentou muito depois da pandemia por conta dessa implementação da tecnologia dentro, né? As ferramentas. Hoje, das ferramentas. Hoje, o nosso outro produto, né, o registro de marca que nós fazemos, a gente já fez registro de marca de empresas que a gente nunca alcançaria fazer se não tivesse essa tecnologia, né? Porque nós estamos fechando em vários estados. E antes a gente ficava só ali na cidade, no máximo um cliente ou outro de São Paulo, né? Não tinha essa expansão. Então, hoje você registra a sua marca totalmente online
né? Não precisa mais de reunião, não precisa mais receber o cliente no escritório para tomar café, para conversar, para assinar o contrato, digitalizar contrato, enviar por motoboy, né? Enfim, é uma mudança grande, mas que trouxe muitos benefícios. Eu entendo como muitos benefícios. Não, sim. muitos. O pessoal fica com medo, mas eu acho que assim, quem se adaptar, quem entender o jogo, jogar o jogo pela regra do jogo, vai ter muita facilidade. Toda mudança causa um desconforto inicial. Mas vocês conseguem imaginar hoje petição física, pegando fila de cartório, tendo até 6 da tarde para protocolar, porque vai fechar e você vai perder Tirar o prazo? foto de processo. Que é isso, fazer eu fiz carga. Isso, fazer carga de processo, que eu fiz carga de processo. Aí começa aquela malandragem, né? O cara, para não sofrer uma execução, eu tenho uma amizade com o cara do cartório, tira o processo, não devolve, e aí... Gente, isso não existe mais, né? Sim. Isso daí... Isso acabou. Aliás, graças a Deus que isso acabou, porque isso trazia um custo operacional para a advocacia muito grande. Se a gente parar para pensar... o nosso primeiro escritório, ele era muito maior. A gente tinha arquivo físico de pastas dos clientes com os documentos. Nossa, nem me fala. Hoje eu não tenho mais isso. Eu não tenho... Meu escritório funciona, para não dizer 100%, ele funciona 99% no digital. 99% nas pastas eletrônicas, nos arquivos em nuvem, na sistematização. Eu não tenho arquivo. Otimiza não só espaço físico, mas tempo, né? Hoje... todo o imediatismo que a gente tem para esperar, imagina esperar fazer uma carga, esperar em outro estado, então você tem que contratar alguém para fazer isso. Então, acho que quando a gente hoje pega num computador rápido ali e baixa, você já consegue dar a resposta para o cliente na hora, já consegue fidelizar o cliente, você já consegue trazer o cliente para você. Então, acho que isso tudo muda muito, ajuda muito, né? Custo, sem dúvida, custo diminui muito. E, além de custo, acho que aumenta as chances do pequeno, né? Do menor escritório, do advogado mais novo, Sim. mais jovem, a concorrer com esses outros grandes. Porque antes, como é que você ia fazer para contratar alguém? Ah, não, você não contratava. Então você acaba perdendo o cliente. Era só o QI, né? O famoso quem indica, porque senão não tinha como se aparecer, competir. Sim. Hoje em dia... óbvio que você não vai competir de igual para igual com um cara que também tá, um grande que também está na tecnologia, mas você tem pelo menos a chance de aparecer para outras pessoas e ter a oportunidade. Antes você não conseguia. O que me deixa muito feliz é um professor clássico de faculdade, mestrado, rumo a doutorado, reconhecer e falar da importância, inclusive, para os seus alunos. Isso daí é maravilhoso, né? Porque a gente vê que, assim, não é uma invenção, não é um papo de coach. Não é. É uma coisa que veio para ficar mesmo. Não é papo de coach. Uma coisa que veio para ficar real, entendeu? Sim. Se o cara não... Só tirar a OAB hoje não é mais suficiente. É isso que a pessoa tem que se entender. A academia precisa se curvar a isso, Cabral. Eu sou um acadêmico, sou professor, eu publico, tenho um livro publicado, mas é importante que a gente diga que o pensamento acadêmico ele é importante, ele é fundamental para o profissional. Fundamental. Isso daí que eu queria destacar, tá? Tem muito coach, desculpa até te cortar, porque isso daqui eu preciso falar. Tem muito coach, muito mentor, muito, sei lá como vocês querem chamar, guru, sei lá como vocês chamam, que fala, é besteira mestrado, besteira doutorado. Não é. Os caras que falam isso é porque não tem, tá? Os caras que falam isso é porque não tem. E eu posso falar abertamente porque eu tenho, então eu posso falar. A questão é a seguinte, a partir do momento que você não se especializa também, que você não sabe sobre o direito, não estou falando que você vai fazer, que você vai pôr a mão na massa, igual vocês dois, dificilmente vocês operam o direito. Mas você tem que percorrer um caminho. Você tem que estudar, sim, a base do direito bem estudada. Você decidiu a matéria, você tem que se aprofundar. Pode ser que você não queira fazer um mestrado, um doutorado, tá tudo bem, mas você vai ter que fazer cursos de especializações. Tem esses cursos até em faculdades que fazem esses módulos, duração, né? Exato, sim. Curso de verão, curso de férias, módulos. Tem que estudar, galera. E acho que isso é uma onda que está acontecendo muito. As pessoas não querem mais estudar. Não, hoje para estudar, para ganhar dinheiro não precisa estudar, precisa só vender. Beleza, aí você vende a mãe e não entrega. Porque a pessoa não sabe entregar. Era isso que eu ia perguntar. Beleza, vender você vende. Mas se você não participar do ecossistema igual na Cabral Academy, fica aí a dica. Fica a dica. Como que você entrega um negócio desse? Não Porque entrega. a estratégia de quem não entende é você vender e fazer parceria para alguém que entenda entregar. Mas você precisa entregar. Ou entrega e entrega mal ou não entrega. É assim, eu entendo que... Eu falo muito da academia, até porque, né, por conta da minha atividade, mas fazer mestrado, fazer doutorado é uma opção para quem quer ser professor, quem quer seguir a pesquisa científica, quem quer efetivamente doutrinar sobre um determinado tema. Se essa não é a sua pegada, relaxa. Você não é melhor ou pior do que ninguém.
Mas tem uma questão extremamente importante. Você faz a faculdade, e a partir do momento que você faz a faculdade, você termina a faculdade, seu conhecimento é básico sobre determinados temas. Você é o faixa branca. Você é o faixa branca. Você está ali no nível 1 de conhecimento. Você precisa aprofundar seu conhecimento. Você precisa estudar nichos de mercado, estudar cada vez mais um determinado nicho, um determinado segmento, ou diversos segmentos, mas você precisa se aprofundar. Se você não faz isso, a chance de você ou cometer um equívoco, cometer um erro por falta de habilidade ou por desconhecimento de alguma regra é muito grande. Então, tem aquela máxima, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Exato. Se você não sabe fazer, como é que você vai comandar uma equipe? Como é que como. você vai cobrar resultado? Você vai entregar simplesmente na mão de uma pessoa o escritório. E não é só o seu escritório, você está entregando a vida do seu cliente. Né? No nosso caso, nós estamos entregando a vida de uma empresa toda. De famílias que dependem Família dela. inteira. Então, assim, a gente precisa estar em cima. Você vai delegar? Você vai delegar, mas que você vai parar para olhar também o que está sendo feito, você vai parar para olhar o que está sendo feito. Não dá para simplesmente... As pessoas vendem uma mágica que não é verdade. Ah, seu escritório, você pode ficar 1 ano na praia e tudo bem, tá tudo certo, vai girar. Não vai. Não vai. Você tem que estar ali em cima, ou você tem que ter alguém, pelo Isso menos, é papo, né? de confiança. Isso é Não papo. advoga quem faz isso. Isso é papo, isso frustra as pessoas, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tô tão longe disso, eu tô tão longe de ficar 1 ano na praia e não precisar olhar pro meu escritório. Não, mas isso daí só fala isso quem não tem escritório ou quem tem o escritório de fachada, que são outras pessoas que tocam. Aí, Exato. O maior exemplo, igual você mesmo citou, o Nelson Williams, e igual eu usei ele de exemplo no último podcast, então um abraço aí, seu Nelson. Você pode amar ou odiar, não importa. Tem que respeitar o resultado do Com cara. certeza. E todo dia ele vai pro escritório. Que Todos bizarro, os né? dias. E de terno e gravata. Todos os dias. Ah, que Ele agora vai. tem essa, né? Advogado bem-sucedido não anda de gravata, não anda de terno, só anda... É uma opção sua, depende do que você quer comunicar. Mas assim, ele vai todos os dias de terno e Uma gravata. coisa que eu acho... Até desculpa te cortar. Uma coisa que eu acho extraordinária. Ele usa crachá. Todo mundo sabe quem é ele. Mas ele usa dentro da empresa dele crachá. Sabe por quê? Sensação de corporativismo. Ele dá a sensação que a empresa é uma empresa, que o escritório é uma empresa, então ele faz parte daquilo. Exatamente. Ele não precisa se apresentar. Todo mundo no escritório sabe quem é, mas ele tem crachá no peito. Não só ele. Ele, doutora Anne Williams também, que é advogada, sócia do escritório, usa crachá, vai todo dia para o escritório. Eu acho que esse é um exemplo, eu nem os conheço pessoalmente, mas eu acho que é um exemplo de como o direito tem que ter um quê da sua participação. O gestor do direito precisa estar ali. E mais, um exemplo da própria NW que eu conheço, contínua preocupação com o ensino, com a pesquisa, com o desenvolvimento acadêmico dos seus profissionais. Uma grande profissional que está lá no NW, por exemplo, a professora Maristela Bastos, professora da USP, professora de Direito Internacional da USP, acadêmica, que se preocupa com o desenvolvimento acadêmico, que se preocupa com o desenvolvimento acadêmico dentro do escritório. E é uma acadêmica que atua na prática com o direito. Então, é importante que a gente diga que os grandes escritórios, e se você pegar os antigos escritórios, Pinheiro Neto, né, os antigos escritórios clássicos do nosso país, foram sempre forjados, Machado Meyer e todos os outros, foram fundados por pessoas que eram acadêmicas, que por mais que se desenvolveram a gestão do escritório, eram pessoas que tinham o conceito da academia. Não estou dizendo que você tem que ir para a academia, mas que você tem que estudar. Pelo menos a matéria que você vai vender, né? Você tem que estudar, você tem que ter constante aprimoramento. Exatamente. Essa é a palavra. Exatamente. E essa história do crachá que você contou é muito legal, porque o que a gente fala sobre o crachá? É liderar pelo exemplo. Qual que é a maneira mais fácil de você fazer todos os colaboradores de uma empresa usar crachá? São os líderes começarem a usar. Porque eles vão querer imitar e, se ele também tem, também quero. Então vem a liderança, por exemplo, de cima para baixo. Então isso é muito interessante. Participar do processo e liderar pelo exemplo. Muita gente quer fazer um negócio de qualquer jeito sem participar da operação, sem participar do negócio. Fica difícil. Fica bem difícil. Não, é maravilhoso isso. Você tem que ter a sua sala, seu espaço. As pessoas têm que respeitar, né? Os funcionários, ele respeitar aquele líder, né? A sala dele, a sala de reunião dele. Eu gosto disso, da pessoa ter esse... Porque assim, se tudo der errado, a gente tem um líder ali. Porque tenho certeza, lá no escritório dele, óbvio, ele tem muitas pessoas para resolver até chegar nele.
Mas, com certeza, se apertar, É ele. É ele. ele tá ali. É lógico, né? Porque, na verdade, o que as pessoas precisam lembrar é que quem tá vivendo o sonho é você. Outras pessoas podem viver o sonho junto, claro, podem viver uma vida com você, mas o sonho é teu. Sim. Você não pode delegar o teu sonho para os outros. Eu ouvi uma frase ontem muito legal, foi assim, enquanto você esperar que os outros vivam o seu sonho, você nunca vai começar. Exato. Entendeu? Então, assim, vai, faz, mete a mão, aprende, estuda, que vai dar certo. E as pessoas pensam que você já vai começar. Ah, eu vou começar o primeiro mês, segundo mês, eu já vou estar voando. E não é. Eu li uma frase essa semana assim: para você ter 5 anos de experiência, demora 5 anos. Não tem como você acelerar isso daí. Não tem como. Então, para quem está desanimado, fica até um recado mesmo. Está desanimado, estou começando, mas não está indo, não estou conseguindo. Eu e o Renato chegamos a limpar o escritório. A fazer faxina no escritório no começo. Eu cheguei a pintar a parede do meu. E nós também. E tá A tudo primeira sala que nós pegamos, destruída. Destruída. A sala tinha 7 anos fechada. bem. Nossa, Tinha devia- contas lá dentro devia de tá 7 podre. anos, tava podre. A sala tava podre. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha como mandar uma empresa ir lá e derrubar tudo e fazer de novo. Que era à vontade, né? Era vontade, mas a gente tava ali. Então a gente ia de fim de semana, pintava, lixava a porta, lixava, né? Fizemos de tudo. Tudo que dava para fazer, a gente fez. Tudo que a gente podia economizar ali na mão de obra, a gente fazia. E por muito tempo a gente ia no fim de semana, limpava o escritório. Então não é vergonha, não é demérito Não para é, não. ninguém, porque a gente estava construindo o nosso sonho ali. As pessoas querem construir um sonho, mas não querem realmente fazer O negócio. o negócio acontecer. E não é automático. Você não vai acordar com o escritório com vários colaboradores, com a moça entregando café para o cliente, com tudo limpo, com tudo cheiroso. Não vai. E quando você começa a aumentar a equipe, você vai ver o problema acontecer. Porque aí começa a sujar mais, começa a quebrar mais, a manutenção aumenta, o problema vai aumentando. A gente pensa que não. Por isso que até o que vocês ensinam para as empresas desse planejamento, Sim. dessa progressão, desse crescimento controlado. Sim, e foi uma coisa né? que a gente bateu cabeça lá atrás, Vocês aprenderam na prática. na Sim. prática. Nós aprendemos na prática. Na prática. Isso Porque foi a algo gente que foi como todos, né? Eu quero o escritório, eu vou abrir. Tá, e aí, o que vai acontecer depois? A gente não sabia o que ia acontecer. Essa é a verdade. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. A gente não tinha. Foi sem planejamento nenhum. Foi assim, uma Vamos. aventura, né? Foi uma aventura que, graças a Deus, deu certo. Mas assim, também, o momento que a gente viu que ou a gente vai profissionalizar isso, ou a gente vai ficar aqui nessa mesma condição, Estação, né? né? Então, aí a gente começou a ir atrás. Foi aí que a gente começou a ir atrás de realmente entender o negócio. Porque a gente misturava dinheiro. Ainda mais que era só nós dois, Acontece nas melhores famílias até se entender as né? necessidades. Misturava tudo. E tá tudo bem. Até no começo, até você entender, beleza. Eu acho muito importante as pessoas terem, sim, esse passo de querer abrir o escritório. Eu acho maravilhoso. Mas também precisa ter essa preocupação para não se enrolar, né? E quanto antes você começar a organizar a casa, mais você cresce. Mas quem dera, na nossa época, quando a gente abriu, o meu também vai fazer 8 anos agora, quem dera, não tinha esse tipo de coisa. Não tinha esse Não. suporte. Você Não entendeu? tinha. Você não tinha. Eu não tô nem falando de mentoria, não tô nem vendendo a minha, não. Mas eu tô falando assim, hoje tem muita informação na internet, cara. Sim. Ah, não tenho grana, igual a gente quando começou. Pô, vamos pintar a sala. Se falasse contratar uma mentoria, você fala, nem fudendo, não teve. Não dava. Não me cancela, não, hein, pelo amor de Deus. Nem pip. Cara, não dá. Tipo assim, não dava. Mas tem muito material bom no YouTube, tem muito material bom em Instagram, TikTok, em artigos. É só a pessoa procurar. E catalogar, porque assim, tem muita gente, e aí é uma coisa que eu até comento muito com a Bárbara, tem muita gente que vende produto jurídico, vende produtos de outra e nunca bateu um prego numa barra de sabão. Exato. Não, eu brinco muito sobre isso, né? O conteúdo é muito amplo. Difícil é você achar coisa de qualidade, mas assim, dá uma filtrada, Dá uma filtrada. conversa com provas sociais. Conversa, Dá porque uma a pessoa. filtrada. Alguém tem que ser referência dessa pessoa. Para alguém tem que ter dado certo. Conversa, vê como foi, como não foi. E estuda, cara. Só a Cabral Academy mesmo, esse é o 18º episódio. Não é possível que essa pessoa assistir 18 episódios. Ela não tira algumas ideias pro escritório dela, algumas sacadas. Não pega o contato de alguém, chama. Eu tenho certeza.
O Renato é professor, você acha que se alguém chamar para tirar uma dúvida disso, ele não vai passar horas explicando? Ele vai ter prazer de falar. Sem dúvida alguma. Entendeu? Então, assim, a gente tem muita coisa envolvida. E é muito gostoso. E esse papo poderia durar horas, mas a gente já vai chegando no final. E eu quero saber um pouquinho mais sobre essa sua nova empreitada agora na área do marketing. Por que você decidiu uma faculdade de marketing? O que te brilhou os olhos? E o que isso vai te acrescentar no escritório? Para quem não entendeu ainda a sacada. Principalmente para quem está começando ou para quem já é advogado velho de guerra, que construiu um escritório, mas que ainda não aplicou o marketing lá dentro. O que acontece? Então, quando a gente entendeu o escritório como uma empresa, né? Uma empresa ela tem setores. Né? Você precisa vender, você precisa ter o financeiro. A sua empresa tem que ter setores. Você pode ser o responsável por mais de um setor no começo. Você vai ter que ser, na verdade. Você vai fazer né? tudo no começo. Até você conseguir delegar isso, você vai ser responsável por mais de um setor. A gente teve a sorte de estar em 2. Então, a gente conseguiu logo dividir isso daí. Às vezes, a gente até conversa sobre isso, né? Como é difícil, deve ser muito mais difícil para uma pessoa sozinha abraçar tudo isso. Então, você tem que terceirizar isso mais rápido. Te fala por experiência própria, é horrível. Muito mais difícil. Então, hoje, o Renato, ele coordena o jurídico, né? E eu consigo ficar com essa parte administrativa, financeira e o marketing, né? Parte comercial. E até aí, então, por que eu consigo... Muita gente fala, nossa, mas você ainda não delegou isso? Não, e não pretendo. Marketing, na minha opinião, é a última coisa que você delega. Eu não pretendo. Tenho pessoas que me ajudam, né? Hoje na equipe, mas quem dá o norte sou eu, né? Quem está ali sempre sou eu em relação a isso. Essas 3 pastas são minhas no escritório. Então, por isso que eu não deleguei, porque eu tive essa sorte. Eu entendo isso, sim, como um privilégio de poder tomar conta disso. Porque se eu tivesse que tomar conta do jurídico, de prazo, enfim, de como as coisas vão caminhar no jurídico, eu não conseguiria hoje focar nisso. Então, estou nessa condição, sim, desse privilégio. Então, eu falei, vou aproveitar isso. Porque eu consigo focar cada vez mais nisso. E o marketing, ele é essencial, né, para um escritório. Como para qualquer outra empresa. Quando a gente fala um escritório, a gente fala empresa. O escritório é um CNPJ. Tem que trabalhar como qualquer outra empresa trabalha, né? O marketing, ele é essencial. Hoje, com a tecnologia, com o acesso que a gente tem, a gente consegue expandir o escritório para locais que a gente nunca imaginou estar. Brasil e mundo, né? Com certeza. Brasil e mundo. Só não atende em Marte porque não tem ninguém procurando lá. Porque se tivesse, a gente estava lá também. Porque não chegou a internet lá ainda. Vai, na hora que chegar... Assim, a gente tem clientes fora, no Brasil inteiro, graças a Deus, mas a gente já conseguiu atingir clientes fora do Brasil, Portugal. A gente tem clientes brasileiros, mas que moram hoje na Suíça. Olha que legal. Então, atender o mundo inteiro é muito fácil. De Guarulhos para a Suíça. De Guarulhos para o mundo. De Tá Guarulhos vendo? para a Suíça. Pro mundo. E aí, então, a questão do marketing é o seguinte. Você tendo essa preocupação com o marketing ajuda e muito no crescimento do escritório. Porque nada vai crescer sozinho. Não adianta você ficar ali o dia inteiro fazendo prazo. Isso não vai fazer seu escritório crescer. Infelizmente. Isso vai fazer você ter uma entrega boa, uma entrega de qualidade. Isso precisa ter. Não dá para você também deixar isso de lado. Não, então eu vou focar no marketing. Os prazos eu vou fazer de qualquer forma. Não vou olhar nenhuma petição que está saindo, né? Não é isso. Você precisa dar atenção para tudo. E aí, infelizmente, se você não consegue isso sozinho, você vai ter que delegar. E a questão da faculdade é uma questão assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu falei, por que não? Né? Porque assim, hoje a gente vê muita gente falando sobre marketing sem não vou dizer especialização, né? Porque nem seria isso, mas sem a vivência do direito. da base, né? Do negócio. Você vê agente de marketing abrindo para advogado que nunca viu um processo na vida, Então, nunca leu o código de ética, as normas né? da OAB são diferentes, né? E aí então, eu já vou... eu queria juntar justamente isso. Já quero jogar um passo lá na frente. Veio uma agência aí no futuro? Talvez. Talvez sim. Pense com carinho, hein? Talvez Tem sim, mercado. porque eu vejo Talvez. que é muito deficitário. Muito. É muito deficitário. Você entregar o seu marketing na mão de uma agência
que não tem a mínima noção das regras que você tem que seguir nesse jogo. Não, Porque é são perigoso. regras diferenciadas. Ah, dane-se a OAB. Não é dane-se a OAB, não. Não é. Tudo que a gente faz pensando, sim, as regras. Porque a gente também não pode mercantilizar a profissão. A gente não pode... não é isso. Acho que não é o caminho. Acho que o caminho não é esse, entendeu? Concordo. Eu vou fazer e não vai dar nada. E se caçar a minha ordem, eu vou com a do meu colega. Não é isso. Acho que a gente tem que respeitar, né? O escritório consegue crescer, sim, ali. E crescer sólido, né? Porque não adianta você crescer também. Você está aqui, daqui a pouco... A mesma velocidade da subida é a da descida, né? E não é isso que a gente quer. Então, acho que a gente vem caminhando para que o marketing seja cada vez melhor no escritório, mas precisa profissionalizar isso daí. E existe essa deficiência, não adianta, né? Isso no mercado, você não encontra profissional, não encontra. E aí eu falei, por que não? Então... incentivada aí também Bacana a demais. voltar. Ele queria o doutorado, né? Voltar Porque não, ele né? queria. Você não parou, porque Não você parei, acabou o mestrado acabei o mestrado agora. agora, no fim do ano. E ele queria que eu fosse para o doutorado com ele. Aí eu falei, não, vou pro marketing, porque eu vou utilizar na prática. E eu gosto disso, de coisas que Mais eu... práticas. Gosto de coisas práticas, Não, né? legal Que eu posso demais. trazer na prática. E a sociedade, a parceria dá certo, porque realmente um completa o outro. Um é mais acadêmico, outro é mais prático, um é mais voltado para os estudos do direito, outro é mais voltado para os estudos do empreendedorismo, enfim. Nossa, legal demais. Bate-papo. Sim, eu tenho certamente... muitas ideias, né? E aí eu levo tudo pro Renato. Renato, o que você achou dessa ideia? Ele fala, não, essa é muito maluca, essa daí não dá. Isso daí passou um pouquinho. Essa daí passou um pouco, né? Mas às vezes algumas coisas que dão muito certo. E é realmente isso. A gente completa um ou outro nesse sentido. Não é fácil trabalhar. Muita gente fala, nossa, como é que vocês trabalham em casal? Não são rosas também, Não não. é Porque as fácil. brigas que começam muitas vezes no escritório já terminaram em casa, as que começam em casa terminam no escritório. Não é fácil você dividir. Mas a gente vai. Mas já tem 9 anos de sucesso Já são 9 anos, e já. vai bater 30, 40, 50, Deus tenho Amém. quiser. certeza O disso. ano que vem nós temos 10 anos aí de Eu escritório. tô pronto pra festa, eu quero deixar isso Vai claro. ter festa, já Vai quero ter deixar festa. claro, vai ter festa de 10 anos, vai ter uma bagunça assim. Não estamos com a Ivete Sangalo ainda. Ainda, Mas vai chegar lá. mas a gente Mas vai o Nelsinho vai passar pra gente o contato daqui a uns 10 anos. Eu contrato ela. Boa. Gente, foi um prazer receber vocês aqui, mas antes da Obrigado. gente encerrar, tem o de Frente Cabral 10 perguntinhas. Bora. Ô, louco. Esse eu já Vou beber sabia. uma água até. É a mesma pergunta pros dois, vamos começar respondendo pela Bárbara e aí vai pro Renato. Ele tem mais tempo que eu pra pensar. Bora. Tem. Sacanagem. Pois é. Mas mulheres Vamos primeiro. lá, vamos lá. Direito das mulheres Eu não conquistadas. a sei gente de onde vocês tiram isso. Não me consultaram. Eu queria estar assando um bolo 3 da tarde em casa. Aí foram queimar a sutiã e agora eu que me lasco. Mas vamos lá. agora você é a primeira e a gente vai fazer isso. Um sonho. Um sonho? Eu acho que é ver o escritório maior. Eu também acho que ver o nosso escritório maior e poder impactar muito mais gente do que a gente impacta hoje. Se não fosse advogada e não fosse da gastronomia, seria... Esposa troféu. Você já é minha esposa Se troféu, não não. fosse advogado e nem jogador de vôlei, que você jogou Eu na joguei adolescência. vôlei na adolescência. Hoje eu acho que eu seria jornalista, porque professor eu já sou. E né? a Então, engenharia, cadê? a engenharia esquece. Tinha muita conta, né? Tinha muita conta. Cálculo 1 já ia ficar por lá já. Uma coisa que te deixa muito feliz. Ver um cliente com problema resolvido. Pessoalmente, ver a Bárbara feliz e profissionalmente, hoje, ver uma empresa sair do buraco e tendo isso pela estratégia que a gente traçou aqui. Uma coisa que te deixa muito brava. Muito brava. Menos as atendentes de hotel lá de Ribeirão, tá? Alô, Marina Galo. Alô, Marina Galo. Alô, Ribeirão Preto. Eu não fiz ninguém chorar. Tem que deixar isso já claro, gravado aqui. Você tá se entregando. Deixar gravado aqui. Mas uma coisa que me deixa muito, muito brava, eu acho que é descompromisso das pessoas, sabe? Você contar com alguém e essa pessoa não entregar aquilo que se propôs. Eu acho que isso me deixa realmente...
Eu acho que o que mais me deixa bravo é a deslealdade. Tem uma frase que eu costumo usar muito, que é assim, irmão é quem anda junto com você, o resto é primo. Concordo com você. Concordo muito. Um sonho material. Uma coisa que você queira comprar muito. Eu quero muito um sítiozinho, assim, com fogão de lenha para eu fugir para lá na quinta-feira já e voltar só segunda. Boa. Eu também quero ter um sítiozinho com um fogãozinho de lenha. Pra ela cozinhar pra você. Pra ela cozinhar pra mim. Mas com uma... Eu quero, né, ter uma... Não, pros amigos todos, poxa, chamar aquele mesão enorme de sítio. Eu quero montar, a gente tá planejando construir no interior. Eu quero montar uma casa grande onde eu tenha um espaço, uma biblioteca. Eu sempre fui o acadêmico, então eu quero ter uma biblioteca muito grande. Eu quero ter aquela biblioteca cheia de livros de todos os lugares do mundo. Esse é o... Acho que talvez dentro dessa casa que a gente vai construir, é isso que eu quero. É o meu cantinho. Então agora eu vou inverter. As últimas 5 começam com Fechou, vai. Opa. um lugar que você sonha em viajar. Nova York. E você? Não, posso mudar? Pode. Nova York é legal, mas eu queria muito conhecer o Vaticano. Eu não conheço o Vaticano. Tá. Eu falo assim. Eu tenho muita... Eu falei Nova York na bucha, mas o Vaticano é um lugar que me toca. Eu quero Portugal. Portugal. Por algum motivo específico? Da Descendência de terra lá, né? né, já. Então, eu tenho umas lembranças muito boas, assim, da minha avó voltando de Portugal, trazendo aquelas coisas, a parte de alimento que vinha, né? Você vê que minha família sempre teve isso, né? A gente sempre esteve em torno da comida ali. E era muito legal, assim, a expectativa dela chegar e contar como foi. Então, acho que eu ainda quero ver isso pessoalmente. Um quê familiar aí, né? Uma música ou uma banda? Pra mim, Charlie Brown Jr., acho que é a banda que eu mais ouço sempre. Tudo, pra mim, assim, tem várias músicas que se ligam à minha própria história. Põe o som aí, editor palmeirense, Corinthians. Uma música? Nossa, você me pegou. Música? Pode ser uma banda também. Essa me pegou muito, mas eu não tenho uma música específica. Mas se fosse a música do momento, então? Tem uma que eu sei que você gosta. Okay. Respeita a minha história. Essa é boa mesmo. Tiaguinho, né? Tiaguinho. Você gosta do Tiaguinho? Só dando porrada que a gente cresce. Aí, boa. Não é assim? Foram dias de luta, dias de glória. É Aí legal, essa é uma letra boa mesmo. Uma letra boa. Boa. Uma cor. Azul. Uma cor? Bege. Que isso? Quem gosta de nude, bege, gente? Pelo amor de Deus. Já tava na minha cabeça, já. Foi horrorosa. Todo mundo fala, Bárbara, é bege, azul marinho. 50 tons de bege. O Renato fala 50 tons de bege. Que coisa horrível. Gosto não se discute. Pois é, se você pudesse almoçar com alguém, com quem seria? Acho que com o Dalai Lama. Se você pudesse almoçar com alguém, com quem seria? Eu ia com o Nelson Williams. Boa. Eu acho que é uma referência para nós. Pois é. E a última, para encerrar, seu prato favorito pro Dalai Lama? Lasanha. Aí, o Dalai Lama e lasanha, seria Lasanha. isso? Seria Dalai Lama e lasanha. Seria uma cena icônica. Mas se o Nelson me chamar também, pode ser o Nelson também. Pode ser lasanha também. Isso. Prato favorito. Eu fiquei pensando nisso, de almoçar com a pessoa. Eu sou fã de feijoada. É isso. Aquela no fogão de lenha. Se o Nelson gostar, já tô aí para fazer uma feijoada para ele. Que beleza. Então. Meus queridos amigos, foi uma honra recebê-los aqui. Vocês são mais do que parceiros de Cabral Academy, vocês são amigos pessoais de longa data. É um prazer imenso ver o quanto vocês estão evoluindo, o quanto vocês estão desenvolvendo o escritório de vocês, conquistando as coisinhas de vocês. É carro novo que a gente sai para comemorar, é construção, é doutorado, é faculdade de marketing. Eu vibro por vocês em cada conquista. Saibam que é legítimo isso. Eu sei. É muito prazeroso para mim. É como se fosse eu. Sinto como se fosse eu conquistando essas coisas. Então, eu torço de verdade. Minha mãe é fã incondicional dos dois, mas eu tenho que puxar a sardinha principalmente do Renato. Eu amo ela. Porque minha mãe é extremamente amo. acadêmica. Então, ela sempre fala, Querida, o professor? Você vai encontrar o querida, professor? querida. Ela gosta muito, ela é muito estudiosa. Então,
fez MBA com mais de 60 anos, você vê que é uma pessoa que gosta de estudar, né? Ela é um exemplo para nós. E para encerrar isso... Eu quero mas falar. eu também Eu queria acho que quebrar o protocolo. Pra encerrar. É recíproco. Acho que a gente também sente a mesma coisa, a gente vibra sempre com você. Nós vimos aí tudo que você passou, toda a sua trajetória, enfim, que não cabe aqui agora no momento expor, mas sempre sentimos também junto com você. Pode acreditar. Então, quando você falou, vou partir para o meu projeto, pode contar com a gente. Eu lembro. Assim, não tem como isso dar errado. A gente já tinha desde o início isso, não tem como isso dar errado. Desde outras mentorias aí que a gente se conhece, você sempre teve esse olhar amigo, essa mão estendida. Então, acho que todas as vezes que eu fui chorar aí no seu ombro, a gente teve sempre um encontro muito gostoso eu já aí com tô vazando você. já daqui a pouco. Eu quero te dizer, Cabral, a gente não combinou quebrar esse protocolo, mas eu preciso dizer uma coisa. Você é, sem dúvida alguma, das melhores surpresas que nós tivemos nos últimos anos. Sem dúvida alguma. Não só aqui, para o trabalho da Cabral Academy, que eu profundamente recomendo a todos vocês que façam parte desse ecossistema, que é maravilhoso, que eu faço parte, que eu tenho a honra de ter amigos aqui dentro. Mas eu tenho que dizer do ser humano Cabral. Esse cara é extraordinário. Esse cara que me ajuda, que me incentiva, que está comigo, que some às vezes, mas que aparece depois de um tempo, mas que eu sei que é por conta do imenso trabalho que você faz, e eu também do meu outro lado. Mas eu quero te dizer, Cabral, que você é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores amigos que nós construímos nos últimos anos. Digo mesmo. E é uma honra fazer parte do seu ecossistema e é uma honra ver você brilhar aqui. Então, parabéns. Eu estou muito... Se você está orgulhoso de mim, eu estou mais orgulhoso de você. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo para você. Eu tenho certeza, para todos nós. E tenho certeza que você vai conseguir impactar a vida de milhares de colegas advogados. A gente vai poder falar, estava na T1. Eu estava na T1. Estava desde o começo. Eu estava, quando era mato, eu cheguei lá. Cheguei lá, era mato. Exatamente. Obrigado, meus amigos. Agora eu vou deixar essa câmera para vocês. Podem passar o encerramento. O Instagram de vocês, do escritório, o contato está tudo aqui embaixo. Deixei na descrição, mas pode falar de novo. Fiquem à vontade. Pode encerrar. Você? Tá. Então, nosso escritório, o Instagram é @taveiromão. Nosso escritório sediado na cidade de Guarulhos, mas que tem aí parceiros e atua no Brasil inteiro. O meu Instagram é o @prof_Renato Romão, tudo junto, onde a gente posta lá diversas coisas, inclusive muitas coisas do escritório. E o da Bárbara. Bárbara Taveira, advogada. Bárbara Taveira, advogada. Isso. E a gente quer mais uma vez agradecer a oportunidade aqui ao Cabral, a toda a equipe da Cabral Academy. E convidar você para fazer parte do nosso ecossistema. Dizer que também estamos abertos aí a parcerias com vocês, registro de marca, parte empresarial, contratos, cobranças, licitações. Tenho certeza que você tem alguém aí que pode ajudar crescer, né, com licitações. Às vezes é um cliente seu, às vezes até um familiar, né? Exatamente. Um familiar seu, você pode mudar a vida dele. E não desistam. Se você está no começo, não desista. Se você está grande também e já está cansado, não desista. Não para de lutar, porque com certeza o melhor está por vir. Se você precisa, às vezes, ouvir isso hoje, né? Acho que às vezes a gente é tocado para falar alguma coisa. Então, eu acredito que alguém que esteja assistindo aqui está pensando em desistir. Não desista. A gente já pensou muito também em desistir. E, graças a Deus, a gente não desistiu. Graças a Deus, a gente não parou de lutar. É isso. Show. Vamos junto. Estamos só começando. Estamos chegando perto do final da primeira temporada, mas ainda tem mais 2 por vir. Bora! Valeu!